Todo homem enfrenta duas guerras, a de fora e a de dentro. Mas a verdade é que a guerra que realmente define o destino de um homem não acontece no mundo, mas sim dentro da própria mente. Este é o caminho silencioso, profundo e solitário do guerreiro interior. A vida coloca desafios, mas nenhum deles é tão perigoso quanto aquele que nasce dentro do próprio coração. O medo, a dúvida, a preguiça, a impulsividade. Esses são os inimigos mais antigos do ser humano. Antes de lutar contra qualquer força externa, o homem precisa reconhecer quem ele é e onde está falhando. A primeira grande guerra é contra você mesmo, contra sua mente que tenta te sabotar, contra os pensamentos que dizem que você não é suficiente, que você não consegue, que você não tem força. A filosofia ensina que não é o que acontece ao homem que define seu caminho, e sim a forma como ele reage ao que acontece. A arte da guerra ensina que o inimigo mais perigoso é o que você não vê. Juntando essas duas verdades, você percebe que o maior inimigo sempre esteve dentro de você. Enquanto você não dominar o caos interno, o caos externo sempre vencerá. Respire fundo. Sinta o próprio corpo. Sinta a própria mente. Você está vivo, e isso já é uma vitória, mas é apenas o começo. O controle da mente é a primeira ferramenta do guerreiro. O homem que domina suas emoções domina qualquer situação. O homem que se desespera, perde. O homem que reage com impulsividade, perde. O homem que deixa a raiva assumir o comando, destrói a própria vida. Um guerreiro de verdade permanece calmo mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Ele se mantém centrado. Ele respira. Ele observa. Ele decide com clareza. Toda a filosofia antiga, dos samurais aos estoicos, fala exatamente da mesma força, o domínio interno. E Sun Tzu já dizia que um líder sábio é calmo, porque sabe que a raiva é inimiga da estratégia. O samurai não treinava apenas para derrotar outros homens, mas para derrotar os próprios impulsos, os próprios medos, a própria sombra. O treino constante era a forma de moldar a alma. A espada externa só responde quando a espada interna está afiada. A disciplina é a armadura do guerreiro. Todo dia que você acorda e faz o que precisa ser feito, você se fortalece. Cada repetição no treino, cada passo dado mesmo sem vontade, cada noite em que você não desiste, isso cria o que nenhum homem pode tirar de você: caráter. A disciplina constrói liberdade. A disciplina constrói respeito. A disciplina constrói o homem inabalável. Aquilo que você faz repetidamente se torna quem você é. Um guerreiro não treina para a batalha. Ele treina porque ele é o tipo de homem que enfrenta qualquer batalha. A mente é a espada. Onde a mente vai, o corpo segue. Quando você pensa com clareza, você age com precisão. Mas quando você deixa a mente correr solta no medo e na ansiedade, tudo desmorona. Os pensamentos moldam a realidade. É por isso que os maiores guerreiros da história sempre tiveram rituais de meditação, silêncio e foco. Eles sabiam que um pensamento desgovernado pode destruir um império. E no mundo moderno, a mente distraída destrói vidas. A vida é um campo de batalha. Trabalho, sonhos, relacionamentos, ambições. Cada área da vida exige estratégia. Planejar é vencer antes mesmo da luta começar. Pensar antes de agir é o que separa um amador de um guerreiro. A filosofia ensina a pensar. A arte da guerra ensina a agir. O equilíbrio entre as duas cria o caminho da vitória. Você precisa de visão clara, meta definida e ação constante. Um passo por dia, uma vitória por dia, uma evolução por dia. O medo é o fogo que molda o guerreiro. Todo homem sente medo. A diferença é o que ele faz com esse medo. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é caminhar mesmo tremendo. Coragem é seguir mesmo sem garantia de vitória. O samurai aceitava a morte antes de ir para a batalha. Aceitar o pior tira o poder do medo. Quando você aceita as perdas possíveis, você finalmente começa a viver sem amarras. Nada segura o homem que não teme o fracasso. Ele se torna livre. Liderar a si mesmo é o maior ato de força. Você se lidera quando escolhe dormir na hora certa, treinar quando ninguém vê, fazer o difícil quando seria mais fácil desistir. Um líder é exemplo antes de ser voz. Não adianta inspirar ninguém se você não inspira a si mesmo.
Seu corpo sente suas mentiras. Sua mente sabe quando você está fugindo. Sua alma sente quando você está traindo o seu próprio potencial. Hoje, a guerra não é mais contra inimigos visíveis. A guerra é contra vícios, distrações, comparações, ansiedade, procrastinação, mediocridade. A guerra é contra a facilidade, contra o prazer momentâneo, contra a fuga da responsabilidade. No mundo moderno, o guerreiro verdadeiro é aquele que consegue dizer não a tudo que enfraquece sua mente. O guerreiro moderno precisa proteger a atenção como um samurai protegia a sua espada. A maestria vem com o tempo. Não existe evolução sem repetição. Não existe transformação sem constância. Não existe vitória sem sacrifício. O caminho do guerreiro é longo, exigente e silencioso. Não é sobre aplausos, não é sobre reconhecimento, é sobre honra, sobre caráter, sobre decidir ser alguém melhor do que foi ontem. Todos os dias você luta contra sua sombra. Todos os dias você vence ou perde para si mesmo. E no fim, quando o guerreiro se entende, ele se torna invencível. Ele descobre que a verdadeira força não vem dos músculos, mas do silêncio. Ele descobre que a verdadeira batalha é interna. E percebe que quando ele vence a si mesmo, tudo ao redor se organiza. A vida deixa de ser um caos. A mente encontra paz. O espírito encontra propósito. A guerra acaba não porque o mundo mudou, mas porque ele mudou. A guerra nunca foi contra o mundo. A guerra sempre foi contra você. E quando você vence a si mesmo, o mundo inteiro se curva. O caminho do mestre, a alquimia da presença. Se a vitória contra si mesmo é o fim da guerra, o que vem depois? A maestria, meu amigo, minha amiga. E a maestria é uma dança contínua, um vigilante amoroso, onde a disciplina se dissolve em ser. O fogo purificador da atenção. O guerreiro já venceu os medos e dominou a impulsividade. Agora sua batalha se eleva a um plano mais sutil, a luta pela presença. No mundo moderno, somos constantemente puxados para o passado, culpa, nostalgia, ou para o futuro, ansiedade, ambição desenfreada. Mas o campo de batalha real é o agora. O guerreiro maestro entende que toda a sua força, todo o seu treinamento e toda a sua paz só existem neste instante. A verdadeira espada do mestre não é o aço, mas sim o foco. Ele protege a sua atenção como o bem mais sagrado, porque sabe que o único poder que realmente possui é o poder de escolher a sua reação neste momento. A meditação é a reunião de guerra. Não é sobre esvaziar a mente, mas sim sobre organizar a tropa dos pensamentos. O mestre senta-se em silêncio e observa o caos mental de longe. Ele não se apega a nenhum pensamento, bom ou mau. Ele apenas os rotula e os deixa passar. Assim, a mente, que era um furacão, torna-se um céu claro sob o comando dele. A ética da inação. Sun Tzu ensinou que a maior vitória é aquela conquistada sem lutar. Para o guerreiro maestro, isso se traduz na ética da inação, ou Wu Wei, na filosofia taoísta. Não é preguiça, mas sim a ação que está tão perfeitamente alinhada com o fluxo natural da vida que parece não exigir esforço. O homem comum gasta energia lutando contra a maré. O mestre, tendo dominado a si mesmo, sabe quando deve agir com vigor e quando deve simplesmente permitir. Permitir a imperfeição. Ele aceita que o fracasso faz parte do processo, que a dor é um mensageiro e que o erro é o professor mais eficaz. Ele não se chicoteia por deslizes, mas retorna ao centro com a mesma calma com que retorna ao centro da arena. Sua ação é eficiente porque não está contaminada pelo desespero de ter que ser perfeito. A força do vazio. Ele não precisa preencher cada momento com ruído ou atividade. No silêncio e no espaço entre as ações, a sabedoria floresce. O mestre é forte não pelo que ele acumula, mas pelo que ele aprendeu a soltar. O ressentimento, a necessidade de ter razão e a eterna comparação com os outros. O legado e a liberdade. A maior recompensa do caminho do guerreiro interior é a liberdade. Não a liberdade de fazer o que se quer, mas a liberdade do medo de não conseguir. É a liberdade de ser, totalmente e sem desculpas, o arquiteto da própria alma. O guerreiro maestre não busca deixar um nome em estátuas de bronze, mas um legado de caráter. Seu propósito passa a ser maior do que a sua própria vida.
Ele se torna o exemplo vivo de que é possível transcender a própria mediocridade, de que a paz é possível no caos e de que o amor é a única estratégia invencível. Seu corpo é seu templo, sua mente é seu general e seu espírito é a causa pela qual ele luta. E no ápice da maestria, ele descobre a mais bela das ironias. Ele se tornou invencível não por sua capacidade de ferir, mas por sua infinita capacidade de se curar, de se levantar e de amar incondicionalmente a jornada, com todas as suas guerras internas e externas. Ele não é mais um soldado, mas um poeta que escreve sua história com ações honrosas.